Outros operadores. No BioB, se a gente deseja fazer a concatenação de dois valores, a gente vai estar utilizando o operador join. Então, o join é responsável por fazer a concatenação de dois valores, ou seja, de uma string e uma variável ou entre strings. Então, no exemplo, utilizando o operador join, então hello nós temos na primeira casa e word na segunda casa. Então, se a gente deseja unir essas duas palavras, a gente vai estar utilizando o operador join. E o seu resultado vai ser a palavra hello world. Um outro operador que a gente tem é o letter, que ele retorna para a gente a letra da posição que a gente indica aqui para ele. Então aqui a gente indica qual que é a primeira letra da palavra mundo. Então ele retorna para a gente somente a primeira letra, que seria W. Se a gente entrasse aqui com um valor 2, então qual que é a segunda letra da palavra mundo? Ele ia retornar para a gente aqui o O. E o último operador que a gente tem aqui é o length of, que ele vai retornar o tamanho, a quantidade de caractere, de uma palavra. Então o tamanho de word, como são 5 caracteres, ele retorna para mim 5. Então como que faz essa concatenação no BioB? Então aqui nós temos um pequeno trecho de um código, onde nós temos um operador de atribuição de dados, atribuindo o valor 18 à variável idade. Em seguida a gente quer mostrar uma frase, uma mensagem qualquer, mais o valor da variável idade. Então utilizamos o operador de saída de dados, que é o say, e fazemos a concatenação usando o operador join com uma pequena frase. Então sua idade é mais a variável idade. Então o resultado dessa concatenação aqui vai ser essa daqui. Então sua idade é 18. Se a gente pode ainda fazer, se deseja concatenar mais de dois valores, a gente pode estar aninhando um bloco join dentro de outro. Então nesse caso nós temos duas variáveis, nome e idade, atribuímos um valor inicial para elas e desejamos mostrar mensagens juntamente com elas. Então utilizamos vários operadores joins aninhados um dentro do outro. Então sua idade é, aí o operador join, idade, mais outro operador join, uma frase e o nome. O resultado disso aqui vai ser sua idade é 18 e seu nome é Maria. Comando de atribuição de dados no BioB. Falamos anteriormente um pouco sobre ele, que a gente vai ver um pouco mais detalhado. Então, o termo comando refere-se a uma ação que é executada em um dado momento. O comando de atribuição permite fornecer um valor a uma variável, como eu já tinha dito isso. Então nós temos esse operador aqui, o set. Se a gente deseja atribuir um valor à variável, a gente vai estar utilizando esse operador chamado set. Então nessa caixinha de seleção a gente vai estar selecionando as variáveis que a gente já criou. Então nessa caixinha de seleção vai estar todas as variáveis que a gente criou durante o programa. Então aqui selecionamos a variável que desejamos, e aqui na parte to dele, na parte branca, a gente vai estar colocando o valor que a gente deseja atribuir a essa variável chamada nome. Tá? Aqui poderia ser uma variável, a gente está passando o valor da variável, ou está escrevendo o valor diretamente, como foi feito aqui. Entrada de dados. A entrada de dados consiste na atribuição de um valor a uma variável através da digitação e não através do processamento do programa utilizado. Ou seja, a entrada de dados, então todo valor, toda a entrada de dados consiste da seguinte maneira: todo valor que a gente fornece a um programa, ele vai estar guardando esse valor em uma variável. Então aqui nós temos um pequeno exemplo no BioB, onde ele pergunta o nome, solicita o nome de uma pessoa, do usuário,
O usuário vai estar fornecendo esse valor e vai estar armazenando na variável chamada nome. Então, só repetindo aqui, nós temos um bloco de início, né? Na sequência, um bloco de entrada de dados, que é o bloco ESC, e em seguida nós temos um bloco de atribuição de valores, né? Atribuindo o valor à variável nome, ou seja, atribuindo a resposta da entrada que a gente acabou de solicitar para o usuário, né? Da entrada de dados do bloco ESC, a gente está atribuindo o valor fornecido, que está na variável answer, a essa variável local chamada nome. Então, no momento que a gente executa essa aplicação, essa caixinha aqui, essa caixinha de entrada de dados vai aparecer na tela. E através dela a gente vai estar informando o valor, nesse caso aqui o nome, para o programa. Então essa é a caixa de entrada de dados. Saída de dados. Então, consiste na exibição do valor de uma variável constante ou do resultado de uma expressão na tela do computador. Então, se a gente deseja mostrar um valor contido em uma variável ou qualquer outro valor, a gente vai estar utilizando a operação de saída de dados, que nesse caso aqui a gente realiza saída ou exibição de um dado na tela utilizando o operador SEI. Então, utilizando o mesmo exemplo anterior, onde solicita um nome para o usuário, agora a gente vai fazer, esse exemplo aqui, além de fazer isso, né, de solicitar um nome, a gente vai mostrar esse nome na tela para o usuário. Então, novamente, bloco de início. Aí nós temos o bloco S, que é o operador de entrada de dados. Se a gente deseja obter um valor do usuário, a gente vai estar utilizando esse bloco. E juntamente com ele uma resposta, que é o bloco answer, que é uma variável global que a gente vai estar adicionando a variável nome, que é uma variável global, variável local. Então, feito isso, guardou o valor na variável nome, a gente precisa mostrar o valor dessa variável. Então, utilizamos o bloco SEI e conectamos ao bloco SEI a variável nome. Então, ele vai estar mostrando esse nome na tela para a gente. Esse for aqui é só esse for, esses 2 segundos que aparece aqui, é o tempo apenas somente da exibição, né, que vai ficar aquele valor na tela. Aqui você pode colocar o valor que você quiser. Então aqui é o bloco de saída. E o resultado, mas se a gente entrasse com o nome Pedro, seria esse daqui. Então, este personagem aqui, ele vai estar mostrando na tela do computador o resultado desse algoritmo, dessa operação. Então, se a gente entrar com o nome Pedro, ele vai estar imprimindo, através desse balãozinho aqui, o nome Pedro. Então, ele mostra o nome lido na tela. Estrutura sequencial. Então, é o conjunto de ações primitivas que serão executadas numa sequência linear, de cima para baixo e da esquerda para a direita. Esse é o fluxo de execução, tá, de um programa. Então, o mesmo exemplo anterior, onde a gente solicita o nome e mostra o nome na tela. Então, aqui nós temos os blocos de instruções e o fluxo de execução do programa, ou seja, o programa ele inicia no bloco de início e vai executando de baixo, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então a execução dele é assim: ele executa primeiro o bloco executa o bloco de início, na sequência executa o bloco ESC, em seguida executa o bloco set e depois o bloco answer. Tá, e na sequência o bloco SEI e por último o nome. Então esse é o fluxo de execução do programa. Então, nesse exemplo, cada bloco é considerado uma instrução sequencial e o conjunto dessas instruções é denominado bloco de instruções.